Filoteia, São Francisco de Sales, Parte 2, Capítulo 13. As aspirações ou orações jaculatórias e os bons pensamentos. Recolhemo-nos em Deus, porque o anelamos e o anelamos para recolhermos-nos nele. Deste modo, o recolhimento espiritual e o anelo ou a aspiração por Deus dão-se as mãos um ao outro e ambos provêm dos bons pensamentos. Eleva muitas vezes o teu espírito e coração a Deus, Filoteia, por jaculatórias breves e ardentes. Admira a excelência infinita de suas perfeições, implora o auxílio de seu poder, adora a sua divina majestade, oferece-lhe tua alma 1000 vezes por dia, louva sua infinita bondade, lança-te em espírito aos pés de Jesus crucificado, interroga-o muitas vezes sobre tudo aquilo que concerne à tua salvação. Saboreia interiormente a doçura do seu espírito. Estende-lhe a mão, como uma criancinha a seu pai, pedindo-lhe que te guie e conduza. Põe a sua cruz no teu peito, como um delicioso ramalhete. Põe-na em teu coração, como uma bandeira debaixo da qual tens que combater o inimigo. Numa palavra, volve teu coração para todos os lados e dá-lhe todos os movimentos que puderes para excitá-lo a um amor terno e ardoroso ao teu esposo divino. Muito aconselhava Santo Agostinho, uma virtuosa senhora, por nome Proba, a recitação das orações jaculatórias, porque se nossa alma se acostuma a tratar tão familiarmente com Deus, aos poucos copiará em si as perfeições divinas. E é de notar bem que este exercício nada tem de difícil, e não é incompatível com tuas ocupações. Só o que é necessário são alguns momentos de atenção, o que, longe de perturbar ou diminuir a atenção do espírito aos negócios, a torna mais eficaz e suave. O viajante que toma um pouco de vinho para refrescar a boca e alegrar o coração não perde o seu tempo, porque renova as forças e se detém apenas para depois andar mais depressa e percorrer um caminho maior. Com este intento, compuseram-se diversas coleções de orações jaculatórias, que tenho por muito úteis. Entretanto, não aconselho que te cinjas a isso. Contenta-te em dizer com o coração ou com os lábios tudo quanto o amor te inspira no momento, pois ele te inspirará tudo o que podes desejar. É verdade que existem certas palavras que nos dão uma alegria toda particular, como a dos salmos, que são tão ardentes, ou ante certas invocações do santo nome de Jesus, ou então aquelas setas inflamadas no amor divino, que se nos deparam no livro do Cantares. Concedo mesmo que os cantos espirituais possam servir a este fim, quando são cantados com atenção e seriedade. Cabe aqui o exemplo de pessoas que se amam com um amor humano e natural. Tudo nelas se ocupa desse amor, o espírito, a memória, o coração e a língua. Quantas lembranças e recordações, quantas reflexões, quantos enlevos, quantos louvores e protestos, quantas conversas e cartas. Está-se sempre querendo pensar e falar disso e até nas cascas das árvores dos passeios. Há de se inscrever uma qualquer coisa. Assim, aqueles que estão possuídos do amor a Deus só respiram por ele e só aspiram ao prazer de amá-lo. Nunca deixam de falar e pensar nele, e se fossem senhores dos corações de todos os homens, quereriam gravar neles o nome sacrossanto de Jesus. Nada há neste mundo que não lhes fale dos atrativos do divino amor, e não lhes anuncie os louvores do seu dileto. Sim, de Santo Agostinho depois de Santo Antão, tudo o que existe neste mundo lhes fala de Deus na eloquência de uma linguagem muda, mas muito compreensível à inteligência deles, e seu coração transforma estas palavras e pensamentos em aspirações amorosas e em doces surtos que os elevam até a Deus. Eis aqui alguns exemplos. São Gregório, bispo de Nazianzo, passeando um dia na praia do mar, como ele contou a seu povo, considerava atentamente as inúmeras e variadas conchas que as ondas arremessavam à praia e depois restituíam ao mar.
e ao mesmo tempo contemplava admirado a solidez dos rochedos vizinhos, contra os quais o mar se arrojava impetuosamente. Diante desta vida, ele pensava que isto representava exatamente o caráter das almas fracas e superficiais, que se deixam levar já à alegria, já à tristeza, cedendo indiferentemente a todas as vicissitudes da vida, e o caráter das almas generosas e constantes que nada pode abalar. Então o seu coração, aproveitando-se deste pensamento, elevara-se a Deus, dizendo-lhe com o profeta rei: Salva-me, Senhor, porque as águas têm entrado até a minha alma. Livra-me, Senhor, deste abismo, porque cheguei ao alto mar, e a tempestade me submergiu. E é de notar que estas palavras quadravam-se muito com a situação em que se achava, sofrendo com admirável mansidão a usurpação que Máximo queria fazer de seu bispado. São Fulgêncio, bispo de Ruspa, achando-se em Roma por ocasião do triunfo de Teodorico, rei dos godos, que presidiu em pessoa a uma Assembleia Geral da nobreza romana, encantado com a vista de um espetáculo tão magnífico, exclamou: Ah, se a Roma terrestre é tão rica e tão brilhante, quão bela há de ser então a Jerusalém celeste! E se o Senhor de todos os bens deu tanta magnificência aos amantes da vaidade, que não reservará então aos que contemplam eternamente as suas verdades? Disse que Santo Anselmo, que nossos montes se ufanam de ter visto nascer, e que foi bispo de Cantuária, era muito hábil nesta arte de espiritualizar os pensamentos mais comuns. Estando um dia em viagem, aconteceu que uma lebre, perseguida pelos caçadores, veio refugiar-se debaixo de seu cavalo, e os cães, latindo em redor, não ousaram violar a imunidade do seu asilo. Muita graça acharam os caçadores num espetáculo tão raro, mas o santo prelado, tocado inteiramente do Espírito de Deus, disse-lhes entre soluços e lágrimas: Ah, vós estáis rindo, mas o pobre animal não tem vontade de rir. Pensai bem que a infelicidade é a de uma alma que até a hora da morte é arrastada pelo demônio, de erro em erro e de pecado em pecado. Então, cheia de terror, ela procura um asilo, e se não o encontra, os seus inimigos se escarnecem dela e eternamente a conservarão como sua presa. Eis aí, Filoteia, como de tudo que acontece nesta vida mortal, se podem deduzir pensamentos salutares e santas aspirações. Ó, infelizes daqueles que usam das criaturas de um modo contrário à intenção do Criador. Bem-aventurados aqueles que procuram em tudo a glória do Criador, e que usam da vaidade das criaturas para glorificar a verdade incriada. Quanto a mim, diz São Gregório Nazianzeno, estou acostumado a aproveitar de todas as coisas para o progresso espiritual de minha alma. Aconselho-te também a ler o epitáfio de Santa Paula, escrito por São Jerônimo. Com prazer hás de encontrar aí as muitas aspirações que lhe eram habituais em todos os acontecimentos da vida. Grava bem profundamente em tua mente que a devoção consiste principalmente neste exercício de recolhimento espiritual e de orações jaculatórias. A sua utilidade é tão grande que pode suprir a falta de todos os modos de rezar. E, ao contrário, se é negligente neste ponto, dificilmente se encontra um meio de ressarcir a perda. Sem este exercício não se podem cumprir os deveres da vida contemplativa, e quanto aos da vida ativa, só com muita dificuldade. O descanso seria sem ele um meio ócio e o trabalho não passaria de um estorvo e dissipação. Por estas razões eu te exorto e conjuro a adquirir com todo o teu coração esta prática e a jamais a abandonar.